paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, obrigado por estar aqui comigo, mais uma vez assistindo essa videopregação. Eu quero pedir, se eventualmente você não for inscrito, se quiser, é claro, se inscreva no meu canal, deixa um joinha, ajuda a compartilhar o Evangelho e ativa o sininho, para receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo, você será avisado pelo YouTube, tá ok? Muito bem, hoje a gente vai ver o 7º tema dessa série Verdades Bíblicas, cujo título é uma pergunta, O que pregar? O Antigo Testamento ou o Novo Testamento? Nós vamos ver aqui alguns versículos bíblicos que vão cooperar com essa ministração, vão nos dar um norte, uma direção, um esclarecimento, para que possamos aprender mais aí com o Espírito Santo de Deus no tocante a esse tema que a gente vai abordar hoje, tá bom? Muito bem, vamos ver lá em Hebreus, no capítulo 8, no verso 13. Está aberto aqui, diz assim, Hebreus 8, 13. Dizendo o novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. O Antigo Testamento, ele deve ser priorizado nos ensinos bíblicos e também na escola bíblica dominical, pois ele não serve como instrumento de evangelização. Nós devemos viver nossa vida cristã baseada e vivenciada na nova aliança, e não na antiga aliança. Nós devemos viver o novo em Jesus Cristo, e não o velho no Antigo Testamento, na lei de Moisés. Vamos ver outro texto aqui que vai ajudar também a cooperar, que está lá em Hebreus 9, verso 15, que diz assim: E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão dos transgressores que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então, irmãos, é muito fácil da gente compreender, Com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, ele se torna o nosso Salvador e o conciliador entre Deus e os homens, cumprindo a lei da primeira aliança, estabelecendo agora uma segunda aliança, onde desse modo nós podemos receber a esperança da vida eterna. O texto deixa bem claro isso. Outra palavra que nós vamos ver aqui se encontra lá no livro de Crônicas, no capítulo 7, do verso 12 ao verso 14. Muito bem, diz assim: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: Ouvi tua oração e escolhi para mim esse lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pois bem, irmãos, arrependimento no Antigo Testamento gerava restituição de perdas humanas e terrenas, e também cumprimento de promessas feitas por Deus neste plano terreno. Ele não fala de céu na eternidade e também de salvação da alma. Outro texto que nós vamos ver se encontra lá no livro de Atos, capítulo 17, do verso 30 e 31. Muito bem. Diz assim o texto: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. Pois bem, irmãos, arrependimento no Novo Testamento
livra a nossa alma do juízo de Deus e da condenação do inferno, gerando salvação para a eternidade, priorizando as coisas invisíveis e eternas, né, com Jesus Cristo no reino dos céus. Jesus Cristo é anunciado na Bíblia, né, desde Gênesis. Foram 4 profetas, né, que falaram dele: Isaías, Jeremias, Miqueias e Zacarias, né? Estas coisas foram sombras do que haveria de vir. A realidade, no entanto, né, ela está em Jesus Cristo. O corpo que projetava essa sombra já veio. Compreende isso que eu digo? Tem uma passagem lá em Colossenses, né, capítulo 2, que eu acho que dá uma ideia boa do que é isso. O Antigo Testamento está ligado a uma obra exterior e o Novo Testamento está ligado a uma obra interior. Veja bem, a configuração do homem é diferente no Novo Testamento. O ser humano tem uma infinidade de aspectos psicológicos, emocionais e sentimentais que envolvem diretamente a sua genética, o que diferencia, né, o aspecto espiritual entre o homem do Novo Testamento e o homem do Antigo Testamento. Deus regia a vida dos homens no Antigo Testamento de uma forma diferente, onde a operação espiritual consistia numa outra configuração de salvação. Acho que um bom exemplo disso, né, é Abraão, lá em Tiago 2, né, onde mostra que ele recebeu a sua salvação, né, por conta da sua fé, que foi transformada em obras, né? Abraão, ele não se arrependeu dos seus pecados, mas mediante a execução das obras, né, que ele executou por conta da sua fé, da sua confiança em Deus, e isso lhe foi concedido, né, como justiça, foi lhe imputado como justiça. Como eu vou dizer, né, isso não tem valor absolutamente nenhum no Novo Testamento. Deus não vai mandar você matar ninguém. E outra informação importante também, né, do Antigo Testamento é que Deus não ordenava, né, os homens, não era lei, né, casar com várias mulheres, a poligamia, mas ele permitia, né, Davi, Salomão, só que isso não ocorre no Novo Testamento, né? Então são duas coisas bem diferentes. A grande razão, né, pela qual a igreja evangélica depende tanto, né, das mensagens do Antigo Testamento, e isso tem acontecido na grande maioria das igrejas, é porque o Antigo Testamento ele contém 1706 promessas, enquanto que o Novo Testamento contém 1104 promessas. As mensagens, né, do Antigo Testamento, né, elas estão recheadas de promessas de prosperidade terrena aqui nessa terra. Todavia, o Novo Testamento, as promessas estão baseadas no céu, na eternidade, né? O Novo Testamento, o Antigo Testamento, ele te induz a buscar as coisas terrenas, o agora, o hoje, enquanto que o Novo Testamento ele te motiva a buscar as coisas invisíveis, as coisas futuras e eternas. Compreende isso, meus irmãos? Dá para ver claramente a diferença. Basta você abrir a sua mente, abrir o seu coração. Não endureça o seu coração que você vai compreender. O Antigo Testamento não se cumpre mais na vida dos cristãos pós-graça, porque Jesus Cristo cumpriu toda a lei. Ou seja, a partir da morte de Jesus Cristo, o Antigo Testamento passa apenas a ser figuras antigas do tempo presente. Você encontra alguma coisa assim que dá uma ideia lá em Romanos, né? Romanos capítulo 10. Quem prioriza o Antigo Testamento vive do passado. Devemos conhecer o passado, é claro. Todavia, ele não pode ser o nosso norte, a nossa bússola, né, no nosso presente e nem no nosso futuro. Eu não estou dizendo para retirar as mensagens, né, do Antigo Testamento das pregações nas igrejas, como já me acusaram de fazer. Mas os textos bíblicos
e o discernimento espiritual comprovam que o tempo do Antigo Testamento já passou e vivemos nossa vida literalmente no que está contido no Novo Testamento, que compreende o Evangelho, o livro histórico, as epístolas e o livro profético. Simples assim, meus irmãos. Eu espero que os irmãos, todos vocês, a liderança, pastor, pastora, liderança, eu espero que todos vocês aí que estão atrás dessa câmera, seja você um líder, pastor, pastora, obreiro, pregador de agenda, principalmente, que gosta de pregar no Antigo Testamento, não é unânime, mas a grande maioria dos pregadores, a maioria das pregações são no Antigo Testamento. Você que é ovelha, você que está aí na nave da igreja, você precisa aprender, meu irmão, minha irmã, tá bom? O que vai cooperar definitivamente para a nossa eternidade está contido no Novo Testamento. Não digo para excluir o Antigo Testamento, mas a gente deve priorizar nas pregações o Novo Testamento, o que está contido no Novo Testamento. Principalmente os evangelhos. Vamos pregar Cristo, vamos falar de Cristo, fala-se muito que a gente tem que pregar Cristo, mas onde está Cristo na Bíblia? Nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. É a prioridade máxima. Tá bom? Muito bem, obrigado, tá bom, por ter assistido esse vídeo. Daqui uma semana, na próxima semana eu devo estar postando o próximo tema aí para vocês, tá bom? Muito obrigado mesmo, agradeço de coração a sua presença aqui. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, querendo Deus.